Olá, eu sou o Dr. Ednardo Farias, urologista especializado em saúde masculina. E hoje vamos falar sobre um assunto que ainda gera muito desconforto, mas que precisa ser esclarecido com seriedade: a masturbação após os 60 anos. Será que faz mal? Traz benefícios? Existe uma idade certa para parar? Ou será que justamente nessa fase da vida precisamos compreender melhor esse tema? Ao longo da minha prática clínica, atendi inúmeros pacientes com dúvidas, receios e até vergonha de abordar esse assunto. Muitos acreditavam que era prejudicial para a próstata, que comprometeria o desempenho sexual ou que simplesmente era algo inadequado para essa idade. Outros, por sua vez, buscavam saber se essa prática poderia ajudá-los a manter a vitalidade sexual, mesmo diante das transformações naturais do envelhecimento. A verdade é que a sexualidade não desaparece aos 60, 70 ou 80 anos. O desejo pode se modificar por fatores hormonais, doenças ou medicamentos, mas a capacidade de sentir prazer, de se reconectar com o próprio corpo e de vivenciar a intimidade permanece presente. E a masturbação pode desempenhar um papel significativo nesse processo. Precisamos abordar esse tema de forma madura, científica e sem julgamentos. A masturbação é uma atividade natural que pode acompanhar a pessoa em diferentes fases da vida. O que muda com a idade não é a prática em si, mas as condições físicas, emocionais e o contexto de vida. Hoje vamos analisar esse assunto de maneira completa. Vou explicar os benefícios comprovados pela ciência, os cuidados necessários e os possíveis riscos quando há exagero ou compulsão. E principalmente vou responder à pergunta central: masturbação faz mal ou bem após os 60? E eu já adianto, a resposta não é tão simples quanto um sim ou não. Como tudo na medicina, depende do contexto, da saúde individual e da forma como essa prática é vivenciada. Para que você compreenda melhor, precisamos começar pelo aspecto fisiológico. O que acontece com o corpo durante a masturbação? Quais os efeitos sobre a próstata, o sistema nervoso, a circulação e até a saúde mental? Durante a masturbação, ocorre a liberação de hormônios como dopamina, oxitocina e endorfina, que proporcionam prazer, relaxamento e bem-estar. Além disso, a ejaculação regular pode auxiliar no esvaziamento prostático, o que, segundo alguns estudos, relaciona-se com menor incidência de problemas na próstata. Isso já nos indica que essa prática pode trazer benefícios concretos. Porém, como médico, também preciso alertar que nem tudo é positivo quando há excesso. Existem situações em que a masturbação exagerada e compulsiva pode causar irritação, queda de desempenho sexual com a parceira e até ansiedade. Por isso, o equilíbrio sempre será fundamental. Então, se você tem mais de 60 anos, peço que acompanhe este conteúdo com mente aberta. Deixe os preconceitos de lado, porque aqui não falaremos de moralidade, mas sim de ciência e saúde. Nos próximos minutos, vamos explorar os principais benefícios dessa prática na maturidade e, em seguida, os cuidados necessários para que ela seja realmente saudável na sua vida. Agora que já quebramos o tabu inicial, vamos falar sobre o que a ciência realmente demonstra: os benefícios da masturbação após os 60 anos. Muitos acreditam que essa prática perde o sentido com o passar dos anos. Mas a verdade é que o corpo continua respondendo aos estímulos, e os efeitos vão muito além do prazer momentâneo. Quero destacar aqui os pontos mais importantes, baseados em evidências médicas e experiência clínica. Um dos temas que mais gera dúvidas no consultório
é a relação entre ejaculação e saúde prostática. Estudos científicos indicam que homens que ejaculam regularmente podem apresentar menor risco de desenvolver problemas na próstata, incluindo o câncer. A explicação é que a ejaculação ajuda a eliminar secreções acumuladas, reduzindo processos inflamatórios e mantendo o tecido prostático mais saudável. É claro que isso não substitui os exames de rotina. O PSA e o toque retal devem ser realizados regularmente após os 50 anos. Mas manter atividade sexual, seja com parceira ou através da masturbação, pode contribuir como fator adicional de proteção. A masturbação provoca aumento da frequência cardíaca e da circulação, especialmente na região genital. Isso ajuda a manter os vasos sanguíneos ativos e pode ser um aliado no combate à disfunção erétil, que frequentemente tem origem vascular. Para homens acima dos 60, manter o fluxo sanguíneo saudável é essencial não apenas para a vida sexual, mas também para a prevenção de doenças cardiovasculares. Durante a prática, o corpo libera endorfina, dopamina e oxitocina, substâncias responsáveis por prazer e relaxamento. Esse conjunto hormonal auxilia na redução do estresse, alívio da ansiedade e pode até contribuir para a diminuição da pressão arterial. Muitos pacientes relatam que após a masturbação conseguem dormir melhor e sentem-se mais leves. Isso é especialmente valioso na terceira idade, quando distúrbios do sono são frequentes. Existe um princípio básico na medicina. Aquilo que não é usado tende a se atrofiar. O pênis, como qualquer parte do corpo, responde ao estímulo. A masturbação funciona como um exercício para a função erétil. Ao estimular regularmente, o homem mantém a elasticidade dos tecidos, melhora a oxigenação local e preserva a resposta neurológica e vascular. É como uma academia íntima. Quanto mais você pratica, mais preserva sua funcionalidade. Outro aspecto fundamental é o emocional. Muitos homens, após os 60, enfrentam mudanças na vida conjugal, perda da parceira, separações ou redução do interesse sexual do cônjuge. Nesses casos, a masturbação pode ser uma forma saudável de manter a autoestima, a conexão com o corpo e a sensação de vitalidade. Ela também pode reduzir sentimentos de solidão e contribuir para a autoconfiança. A liberação de hormônios relaxantes após o orgasmo ajuda a induzir o sono. Para homens que sofrem de insônia, especialmente nessa fase da vida, a masturbação pode ser uma alternativa natural, simples e sem efeitos colaterais. Pesquisas sugerem que a atividade sexual, incluindo a masturbação, pode aumentar temporariamente alguns marcadores de imunidade. Isso significa que a prática pode contribuir para um sistema imunológico mais ativo, auxiliando na defesa contra infecções. Embora não seja uma solução milagrosa, é mais um ponto favorável. Por último, mas não menos importante, a masturbação é uma forma de autoconhecimento. Muitos homens ao longo da vida nunca dedicaram tempo para entender melhor suas respostas sexuais, seus limites e o que realmente proporciona prazer. Na maturidade, a masturbação pode se transformar em um momento íntimo de redescoberta, de perceber que o corpo continua vivo, capaz de sentir prazer, e que isso não deve ser motivo de vergonha. Essa liberdade ajuda não apenas na vida sexual individual, mas também pode melhorar a relação com uma parceira quando existe. Quanto mais a pessoa se conhece, mais facilmente consegue comunicar suas necessidades e desejos. Até aqui podemos afirmar com segurança: a masturbação
quando praticada de forma equilibrada e saudável, faz bem após os 60. Ela contribui para a saúde prostática, melhora a circulação, auxilia o sono, fortalece a função sexual e traz benefícios psicológicos. No entanto, como em qualquer aspecto da saúde, é preciso cuidado. Existe um ponto em que o excesso pode se tornar prejudicial. E é sobre isso que vamos falar agora. Já falamos dos benefícios, mas como médico preciso apresentar também o outro lado. Tudo o que é vivido em excesso ou de forma desequilibrada pode trazer consequências negativas. E com a masturbação não é diferente. É importante entender que o ato em si não é prejudicial, mas a maneira como é praticado, a frequência, o contexto emocional e até os pensamentos envolvidos fazem toda a diferença entre uma experiência saudável e uma prática problemática. Alguns homens, especialmente quando enfrentam solidão, ansiedade ou depressão, podem recorrer à masturbação de forma compulsiva, repetindo várias vezes ao dia como válvula de escape. O problema não está em buscar prazer, mas em transformar isso em hábito fora de controle. A masturbação compulsiva pode causar irritação na pele, pequenas lesões, dor e até perda temporária de sensibilidade no pênis. Além disso, pode gerar queda de energia, sensação de cansaço e interferir nas atividades cotidianas. Nesse ponto, ela deixa de ser recurso saudável para se tornar obstáculo. Muitos homens acima dos 60 carregam culpa ou vergonha associadas à masturbação. Foram educados em uma época em que se dizia que isso era pecado, sinal de fraqueza ou algo inadequado. O peso dessas crenças pode transformar um ato natural em fonte de ansiedade, autocrítica e tristeza. A vergonha pode levar o homem a se esconder, a não falar com o médico, a não compartilhar suas dúvidas. Isso cria um círculo de silêncio que só aumenta o sofrimento. Nesse caso, o problema não está no ato, mas na forma como a pessoa o interpreta. Quando a culpa é maior que o prazer, o efeito pode ser devastador para a autoestima e saúde mental. Alguns pacientes relatam que não conseguem ter relações satisfatórias com a parceira porque estão acostumados a um tipo específico de estímulo durante a masturbação. Isso acontece quando a prática é feita de forma muito intensa, rápida ou com técnicas muito diferentes das que ocorrem naturalmente numa relação. O corpo se acostuma com aquele padrão e passa a ter dificuldade de responder em situações reais. Esse quadro é conhecido como dessensibilização e, embora não seja irreversível, pode trazer frustração e impactar relacionamentos. Muitos homens acreditam que a masturbação enfraquece, causa impotência, prejudica a próstata ou reduz a masculinidade. Isso não é verdade. Nenhum estudo científico comprovou que a masturbação, por si só, cause doenças. Pelo contrário, como já expliquei, em doses equilibradas, ela pode até ser protetora. Outro mito comum é considerar que masturbação na maturidade é sinal de imaturidade. Isso é uma ideia cultural equivocada. O prazer sexual é parte da vida humana em todas as idades. Querer mantê-lo não significa infantilidade, mas vitalidade e autocuidado. Alguns também acreditam que se masturbar é trair a parceira. Esse pensamento é comum, mas é preciso entender que a masturbação pode coexistir com a vida sexual de casal de forma saudável, desde que não a substitua nem prejudique a intimidade. Em muitos casos, inclusive, ajuda a reduzir a ansiedade de desempenho e aumentar o autoconhecimento, melhorando as relações. O problema só aparece quando há desequilíbrio, quando a masturbação se torna refúgio para evitar a parceria,
em vez de ser complemento natural. Se o homem apresenta dor, sangue na urina ou sêmen, desconforto frequente, alterações no pênis ou próstata, é preciso investigar. O problema não será a masturbação em si, mas alguma condição de saúde que precisa de diagnóstico. O mesmo vale para quem percebe queda brusca e persistente no desejo sexual. Pode haver questões hormonais, como baixa de testosterona, ou doenças crônicas que interferem na libido. Mais uma vez, a masturbação não é vilã, mas pode revelar que algo mais profundo está acontecendo. Muitos homens, inclusive acima dos 60, recorrem a conteúdos eróticos para estimular a masturbação. O problema é que o excesso de pornografia pode criar expectativas irreais, distorcer a visão sobre sexo e corpo e, em alguns casos, gerar dependência psicológica. Para o público mais velho, isso pode significar frustração, porque a realidade nunca corresponde ao que é visto na tela. Se a pornografia for usada, deve ser de forma moderada, consciente e sem se tornar vício. Alguns homens se sentem divididos entre o que ouvem em sua religião e o que vivem na prática. Nesses casos, cada pessoa deve encontrar seu equilíbrio, respeitando suas crenças, mas também compreendendo seu corpo. A masturbação não precisa ser encarada como pecado, mas como função natural. Se, no entanto, o homem se sente mal espiritualmente, é importante buscar apoio para que não viva em conflito interno constante. Os riscos e cuidados giram em torno de 3 grandes pontos. O excesso físico, que pode causar lesões ou perda de sensibilidade. O excesso psicológico, quando culpa e vergonha roubam o prazer. E o excesso de dependência, quando a prática se torna compulsão ou fuga da realidade. Evitar esses 3 excessos é a chave para manter a masturbação como prática saudável e benéfica. E não se deixe enganar pelos mitos. Ela não causa câncer, não enfraquece, não rouba energia vital. Ao contrário, se praticada com consciência, pode ser aliada importante na saúde e bem-estar após os 60. Chegamos ao momento mais importante desta conversa. A resposta clara e objetiva à pergunta que talvez tenha trazido você até este vídeo. Afinal, masturbação após os 60 faz mal ou faz bem? Depois de tudo que vimos, a resposta é simples. Em equilíbrio, faz bem. A ciência mostra, a experiência clínica confirma, e milhares de pacientes relatam os efeitos positivos quando vivem essa prática de maneira saudável, sem culpa e sem exagero. É fundamental compreender que a sexualidade não é privilégio da juventude. O prazer não tem prazo de validade. A capacidade de se conectar consigo mesmo e de sentir prazer é parte essencial do ser humano em qualquer idade. Depois dos 60, é verdade que o corpo muda. Os hormônios não estão nos mesmos níveis. A resposta erétil pode ser diferente. Algumas doenças aparecem, os medicamentos influenciam, mas nada disso significa que a vida íntima acabou. Muito pelo contrário. Essa fase pode ser uma oportunidade de redescobrir o prazer de maneira mais consciente, madura e até intensa, porque não há mais tanta pressa, tanta cobrança ou ansiedade de desempenho. E a masturbação pode ter papel muito positivo nesse redescobrimento. Como médico urologista, reforço: masturbar-se não causa doenças, não causa impotência, não rouba a energia vital. Pelo contrário, pode ajudar na saúde da próstata, melhorar a circulação, aliviar o estresse, favorecer o sono e até fortalecer o sistema imunológico. Além disso, é momento de autoconhecimento, de intimidade consigo mesmo, que muitas vezes ajuda o homem a se sentir mais confiante
e preparado para a vida sexual em casal, quando ela existe. Mas é claro que existem cuidados importantes. Primeiro, é sempre evitar o excesso. Se a prática se transforma em compulsão, ocupa tempo demais, provoca dor ou prejudica outras áreas da vida, então deixa de ser saudável. O segundo cuidado é com o aspecto psicológico. Se houver culpa, vergonha ou sofrimento emocional, é sinal de que algo precisa ser trabalhado. Talvez com a ajuda de psicólogo ou numa conversa aberta com o médico. O terceiro cuidado é estar atento à saúde geral. Sintomas como dor persistente, sangue na urina ou sêmen, dificuldade em urinar ou queda brusca no desejo devem sempre ser investigados, pois podem indicar problemas médicos que precisam de atenção. Outro ponto que sempre destaco: viva essa prática sem preconceitos. Muitos homens sentem que estão fazendo algo errado, como se fosse segredo vergonhoso. Eu sempre respondo que a vergonha só serve para roubar o prazer e gerar sofrimento desnecessário. O corpo humano foi feito para sentir prazer, e o orgasmo é resposta natural do organismo. Negar isso é negar a própria natureza. Por isso, é importante ressignificar esse ato, enxergá-lo não como pecado ou fraqueza, mas como autocuidado, como parte da saúde sexual e emocional. A masturbação pode inclusive melhorar a relação com a parceira, porque ajuda a reduzir a ansiedade de desempenho. Permite que o homem conheça melhor seu corpo e ensine ao parceiro o que lhe dá prazer. O que deve ser evitado é quando ela substitui completamente a vida a dois. Mas quando existe equilíbrio, pode ser aliada. Se eu pudesse resumir esta conversa em uma frase, seria: a masturbação após os 60 é natural, faz bem e deve ser vivida sem culpa, desde que com equilíbrio e respeito aos próprios limites. Não existe frequência certa ou errada. Cada pessoa tem seu ritmo, sua história e suas necessidades. O que importa é que não cause dor, não atrapalhe a vida diária, não se transforme em compulsão e não traga sofrimento emocional. Fora isso, não há motivo algum para deixar de viver essa prática. Minha recomendação final como médico é: cuide da sua saúde sexual da mesma forma que cuida da pressão, do coração, da alimentação. A sexualidade é parte fundamental da saúde integral. Faça seus exames regularmente, converse com seu urologista, tire suas dúvidas sem medo ou vergonha. Não esconda esse tema, porque quanto mais clareza você tiver, mais qualidade de vida poderá desfrutar. E lembre-se, prazer não tem idade. Respeitar o próprio corpo, reconhecer os próprios desejos e viver a sexualidade de forma consciente são atitudes que só fortalecem a saúde e a autoestima. Se você tem mais de 60, não precisa se sentir excluído ou limitado. A vida continua, o prazer continua, e você tem todo o direito de viver isso da melhor maneira possível. Portanto, se alguém lhe perguntar se masturbação faz mal depois dos 60, responda com confiança: não, não faz mal. Faz bem, desde que seja vivida com equilíbrio. E se restar qualquer dúvida, procure seu médico, porque a informação correta, sem tabu, é sempre o melhor caminho para uma vida mais longa, saudável e feliz. Espero ter esclarecido suas dúvidas. Se tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre saúde masculina. Até o próximo vídeo.